Boa noite para todos. É muito bom, verdadeiramente é muito bom. Ter o contato com a mensagem espírita é uma bênção nas nossas vidas, por aquilo que o Espiritismo pode nos oferecer de serviços, de esclarecimento, de informação, de transformação, de consolo, que Ele pode oferecer para nós. E nós encontramos no Evangelho de João um momento muito conhecido de todos nós, que é a chamada Santa Ceia, que Jesus se reúne com os discípulos ali naquele final, na noite que ele iria ser preso. Jesus então se reúne com os discípulos e eles têm uma conversa longa nessa noite. Tanto que aquela conversa que Jesus mantém com os discípulos nessa noite recebe o nome de o Sermão do Cenáculo, porque foi um sermão feito dentro de um espaço grande, que era um cenáculo. Então é chamado de o Sermão do Cenáculo. Neste Sermão do Cenáculo tem um trechinho que os espíritas conhecem bem, aonde Jesus teria comentado com os seus discípulos a seguinte frase: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Interessante ele falar que ele vai pedir um outro Consolador. Bom, se ele vai pedir um outro é porque ele já era um, né? O Cristo já era um Consolador e ia pedir um outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Se vai ficar para sempre, não é uma pessoa, porque se fosse uma pessoa não podia ficar para sempre. Se vai ficar para sempre, é alguma coisa que não morre. Aí vocês podem imaginar mil coisas, tem mil hipóteses, né? Mas é uma coisa que não vai morrer. Pode ser uma ideia, pode ser uma doutrina, pode ser espírito, alguma coisa do gênero. Você vai ficar para sempre. E ele diz, esse outro Consolador, ele dá um nome para ele, chama de o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade. Então ele vai rogar ao Pai para mandar um outro Consolador, e ele diz que esse outro Consolador é o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, esse outro Consolador, esse Espírito de Verdade, ele vai habitar nas pessoas. Legal isso, bonito, né? É um treco que não morre e que vai habitar nas pessoas. Isso aqui é interessante, porque ele estará em vós. Então ele estará em vós. Legal. Nesse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, ele diz assim, ele fala de outros assuntos, aí ele volta para a conversa do Consolador. Mas o Consolador, voltou para a história do Consolador aqui. Então voltou para o Consolador. Mas o Consolador, e aí ele vai dar outra definição para ele. O Espírito Santo, chamou agora o Consolador e chamou de Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Legal, então tem uma outra coisa aqui. Ele também vai ensinar todas as coisas. Vai ensinar e vos fará lembrar o que eu tenho dito. Ele vai relembrar
Jesus. Legal. Então, esse novo Consolador que a gente vai ter, ele tem algumas características bem curiosas, né? Tem 3 tarefas aí para ele fazer. Ele vai relembrar Jesus, vai ensinar e vai habitar em vós. E uma hora ele chama de o Espírito de... Ele diz que esse Consolador, ele diz que o Consolador é o Espírito de verdade. Outra hora ele diz que o Consolador é o Espírito Santo. Então quem estudou matemática sabe que se A igual a B e A igual a C, então B é igual a C. Então se o Consolador é o Espírito de verdade e o Consolador é o Espírito Santo, o Espírito de verdade é o Espírito Santo. Estou confundindo vocês? Não, né? Acredito que não. Mas o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo, na visão da doutrina espírita? Então, boa pergunta, não foi não? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque assim, nós estamos acostumados a fazer uma diferença grande de 3 elementos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E nós não estamos aqui para falar mal da religião de ninguém. Todas as pessoas têm o direito de crer como quiserem. O Espiritismo as respeita, somos todos irmãos. E, portanto, aqui não é nenhuma crítica. Só quero mostrar como é que o Espiritismo entende. Porque na teologia clássica cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma coisa só, né? É a chamada Santíssima Trindade, onde um e o outro tal. Para a doutrina espírita, eles não são. Eles são iguais no sentido da ideia. No sentido assim, o que o Pai pensa, o Filho pensa. Eles pensam semelhante. E o que o Filho pensa, o Espírito Santo pensa. De maneira que a opinião de um é igual à opinião do outro, ou seja, eles têm identidade de pensamento. Quando pessoas pensam de maneira muito parecida, nós dizemos, nossa, mas eles parecem que são um só. É esse o sentido que a doutrina espírita tem para a ideia de que exista uma só pessoa. Não é verdade? É uma só visão das coisas. Quem é o Pai na visão da doutrina espírita? Essa é fácil. O Pai é Deus, é o Criador, né? É o Criador. O Filho é Jesus. Também é fácil. Um é o Criador, criou o universo infinito, é o Criador de todas as coisas. O outro é Jesus, que é um espírito puro em relação a nós, é o nosso mestre no planeta, o governador planetário, o espírito que tem a responsabilidade direta nos destinos do nosso planeta, Jesus. Mas tem o Espírito Santo também. Cadê a definição espírita para o Espírito Santo? Está aqui nesta obra. Que por coincidência chama-se o Espírito da Verdade, não é só uma coincidência. Não tem nada a ver com... porque tem várias mensagens sobre vários assuntos. E tem uma mensagem aqui no capítulo 8 chamada A Rigor. A Rigor. E essa mensagem chamada A Rigor, ela vai dar a definição espírita para mistério, milagre, céu, reino de Deus, santo, tentação, dia do juízo, salvação. Todos esses termos são termos bem ligados à religião. Nessa mensagem chamada A Rigor, você vai encontrar o que é que os espíritos dizem de cada um deles. E evidentemente tem aqui também o Espírito Santo. Para não dizer que eu estou inventando, lê para nós. Espírito Santo, o que está dito? O que é o Espírito Santo? Falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Pronto. Vou reler. Espírito Santo. Falange, ou seja, um coletivo, não é um só, é um coletivo.
falange de emissários da providência, emissários dos céus, que superintende os grandes movimentos da humanidade na terra e no plano espiritual. Eu vou dar uma definição minha disso aí. É o ministério de Jesus. Então tem Jesus, que é o governador, e tem uma equipe que trabalha diretamente ligada a ele. Essa equipe que trabalha diretamente ligada a ele são espíritos extremamente evoluídos, são espíritos que já se santificaram. Por esse motivo o nome de Espírito Santo, porque são tão evoluídos que já superaram as nossas condições humanas, de tal sorte que o pensamento do governador planetário eles entendem perfeitamente e executam as ideias do governador, que ao seu turno está totalmente identificado com Deus, e as ideias do governador expressam de maneira bastante clara o pensamento que o Senhor, Criador do universo, tem sobre todas as coisas. Então, na medida em que nós nos aproximamos da mensagem espírita, o entendimento do Pai é que Ele é o Criador de tudo, infinito. O Filho, o governador da terra. O Espírito Santo é essa falange aí que superintende os grandes movimentos da humanidade, portanto, os assessores diretos de Jesus que colaboram na organização do planeta. Fez sentido para você? Então bora ver se faz sentido o que eu vou dizer agora. Se o Consolador é o Espírito de verdade, se o Consolador é o Espírito Santo, se o Espírito de verdade é o Espírito Santo, quando aparecem mensagens assinadas pelo Espírito de verdade, quem está assinando? O Espírito Santo, que é um coletivo de espíritos. Então, quando vem assim escrito, autor da mensagem, o Espírito de verdade, eu estou me referindo a uma coletividade próxima de Jesus, que fala em nome dele, como se fosse o próprio Cristo, mas que na verdade não precisa ser, porque é o coletivo dessas entidades que estaria vinculado a esse processo de entendimento da vida de forma tão próxima à maneira como Jesus entende, que nós poderíamos dizer sim, é uma coisa só. Em outras palavras, o Espírito de verdade é uma falange de espíritos que fala em nome de Jesus. Tranquilo? Muito bem. E esse Consolador, ele vai oferecer uma série de informações, e a doutrina espírita vai nos falar sobre este Consolador e vai mostrar para nós que esse Consolador vai ter a possibilidade de apresentar para nós novos conceitos, novas ideias, novas verdades que transformarão as nossas vidas. E isso vai acontecer nas nossas existências em 3 ondas sucessivas de entendimento. Quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, nós experimentamos 3 ondas sucessivas de desenvolvimento dessas condições espirituais. A primeira coisa que nós temos a possibilidade de nos aproximarmos da mensagem de Jesus através da doutrina espírita é que, quando o Espiritismo chega até nós,
a primeira coisa que ele vai fazer é nos ensinar. Ele vai falar daquilo que nós não sabemos. Porque quando você chega na doutrina espírita, quais são as coisas que a gente primeiro faz? A gente vai descobrir o que não sabe. É a primeira coisa que a doutrina espírita faz conosco. A gente pergunta assim, mas o que é Deus? O que é a morte? O que acontece depois da morte? O que acontece com uma pessoa que faz tal coisa? Nós estamos cheios de dúvidas. Estamos cheios de dúvidas. Então, numa primeira movimentação do contato com a mensagem espírita, ele vai ser, na verdade, um grande esclarecedor. Ele vai nos esclarecer sobre a vida. A gente vai entender que existe o mundo espiritual, vai entender que a morte não existe, vai saber que existe a reencarnação, né? Ele chega querendo saber sobre essa reencarnação. Reencarnação, olha, eu estou vendo os negócios em casa, eu não sei o que é. Vamos falar sobre mediunidade. Nós vamos travar contato com as verdades espirituais. Então, na medida em que nós nos aproximamos da doutrina espírita, a primeira grande onda que a gente chega a fazer quando chega na casa espírita é só aprender. Eu estou aprendendo agora lá. Eu aprendi um negócio lá que estavam falando, sabe? Estavam falando sobre reencarnação. Como é esse negócio? Por que a gente tem o esquecimento do passado? Porque isso é... Aí começa a estudar, aprendendo as coisas que dizem respeito ao mundo espiritual. As coisas primeiras que a gente aprende é sobre o mundo espiritual. E como é que é? Como é que os espíritos... O que eles comem, hein? Então, o mundo espiritual é a primeira grande descoberta que a gente faz quando entra em contato com a doutrina espírita. Livro bom para esse negócio aí, ó. É o Livro dos Espíritos. Puxa vida. Quer dizer que esse tal de almas existe? Então, porque eu vi o fantasma da minha mãe. Eu vi o fantasma da minha mãe. Vi uns barulhos na minha cozinha. O que é que está acontecendo? O que é isso? Então, é um primeiro momento até de deslumbramento que a gente tem com a mensagem espírita. E aí a gente passa para um segundo momento. Boa parte das pessoas, elas ficam presas na primeira. Elas estudam. Não, já li isso aí. Vida após a morte, né? Esse negócio de... já sei que tem negócio de volta, reencarna, o espírito volta, né? Estou sabendo isso aí. Que a pessoa, quando vai no velório, o cara está lá, está sentindo as conversas que tem. Eu já li isso, estou sabendo. Então a gente acaba tendo, nesse primeiro momento, informações. Nós nos apropriamos de conhecimentos que são informações. Essa é a primeira condição que a gente tem. Aí a gente passa para uma segunda etapa. Muitos ficam na primeira, mas tem uma parte que vai para a segunda. Aprende a segunda parte. Qual é a segunda parte? Nós vamos nos consolar. Porque eu não vou apenas conhecer, eu vou encontrar respostas. Em vez de perguntar o que, eu vou perguntar por quê. Gente, mas por que eu sofro? Qual é o sentido do sofrimento? Por que a minha vida é do jeito que é? Para que eu faça as perguntas que dizem respeito ao entendimento das coisas, eu terei que ter passado pela primeira etapa. Agora não é mais o mundo espiritual. Agora
eu quero conhecer as coisas do mundo material. Por que minha família é tão difícil, hein? Nossa, meu pai, vou te falar. Eu fico vendo como é que pode, tanto pai no mundo, eu fui escolher justo esse. Por quê? Por quê? Tem esse pai. Por que eu sou doente? Por que existe tanta desigualdade? Por que eu não consigo encontrar a pessoa dos meus sonhos? Por que todo mundo casa, só eu que não? Eu acho engraçado que todo mundo faz a mesma pergunta. Como se não tivesse ninguém sozinho. Está todo mundo achando que está todo mundo casado. Sou eu que não encontrei ninguém. Sim, vou te levar num lugar, tu vai encontrar mais 300, do mesmo jeito. Então, realmente, nesse segundo giro, que a gente vai encontrar o Consolador, a tarefa dele vai ser a tarefa de consolar. O nosso foco não é mais o mundo espiritual, mas é o mundo material. Como é que eu convivo com essa dor? Como é que eu lido com esse fenômeno? E aqui a gente vai ver as pessoas que dizem assim, eu perdi meu filho e eu me consolei pela doutrina espírita. Fui ao centro espírita, entrei em contato com esses conhecimentos e consegui entender que meu filho vive, que existe vida após a morte, que a morte não é o fim. Tive a informação de que a gente vai se reencontrar. Isso fez muito bem para mim, eu comecei a ver a vida de maneira diferente. Então você vê as pessoas tendo uma mudança no entendimento delas sobre a vida. Esse seria o nosso processo de consolação. Por quê? Porque ele disse que o Consolador, ele iria ensinar. Quando ele falou que ele ia ensinar, ele está dizendo do esclarecedor, da primeira onda, ensinar. Daí ele veio e disse de uma segunda onda, ele vai relembrar Jesus. Então, quando ele vai relembrar Jesus, ele está promovendo o processo de consolação nosso. Está relembrando do perdão, do amor, está relembrando essas passagens. E existe uma terceira onda, porque às vezes a gente pode se esclarecer, a gente pode se consolar, mas tem uma coisa mais profunda ainda para fazer, que vai além do consolo, que é se transformar. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem, é a mudança interior. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu fui na casa espírita, eu ouvi a palestra de que meu filho vive e tal, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho uma família, eu já aprendi da lei de causa e efeito, e que meus pais são, na verdade, inimigos do passado, que estão perto de mim, mas eles vão voltar inimigo de novo, porque eu não vou me reconciliar. Vai continuar ruim, porque eu não dou conta. Se eu não esganar meu pai ou minha mãe, Ou o marido, nem falo de marido. Vai pegar ele de novo, se não resolver, né, nessa pessoa. Às vezes a gente guarda muitas coisas que poderia resolver e não resolve. Então, nós vamos alcançar um nível mais profundo, que é o nível não só de eu me consolei, mas eu não me transformei da minha vida, eu não fiz a verdadeira mudança no fundo do meu coração. Então, não é mais o mundo material, agora eu quero o mundo íntimo, é o mundo interno que vai ser mexido agora. Quando nós começarmos a dizer assim, eu estou mudando a minha forma de ser. Antes eu não agia dessa forma.
Eu era muito ignorante com as pessoas. E eu não estou deixando de ser ignorante porque eu fui esclarecido. Não pode brigar não, é? Então eu não vou brigar mais não. Não é porque eu fui esclarecido. Não é porque eu quero ser bonzinho. Eu não posso, tenho que ser bonzinho. Não, é porque eu me transformei. Eu entendi tão profundamente que não faz mais sentido eu fazer esse processo de continuar me segurando. Deus, eu fiquei me segurando. Não me transformei ainda. Quando a gente luta desesperadamente para vencer uma determinada condição, é porque isso ainda está muito vivo dentro de nós. Na medida em que isso já não nos mexe, não nos movimenta, é porque está resolvido. Quando a gente diz assim, a minha língua chega a coça para contar. Está sabendo, fulano? Nossa, eu nem vou falar só para ti. Meu Deus, a pessoa até caminhou, ela conseguiu resolver a questão do luto, mas dentro dela não está resolvido, não resolveu de verdade. Por que não resolveu de verdade? Porque quando nós entramos em contato com esse conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece, ou seja, a possibilidade de ter o terceiro elemento, que é ele habita em vós. Para ele habitar, meu amigo, para ele habitar, não é relembrar Jesus, não, eu sei, eu tenho que amar, relembrando Jesus, habita em mim, eu não preciso fazer força, eu naturalmente sou assim. Não tem um pessoal que faz um esforço danado para não tratar mal as pessoas? Tem o pessoal que faz esforço danado. E tem gente que é natural. É natural da pessoa não guardar mágoa, é natural da pessoa não se aborrecer, natural. Não posso fazer isso. Isso já é uma conquista. Ela passa por besta, tá? O pessoal faz o que quer com ela, ela não fica ali sempre. Porque ela está evoluindo, não está nem aí. Não está nem aí. O problema não é, porque sabe, existe uma coisa que é perigosa. A gente se passar por bonzinho. Joana de Ângeles trata disso na obra psicológica dela. Eu conheço uma pessoa, você bate nela, amanhã não está com ela, não, coitada, está tudo nervoso. Tem que, por que eu digo que às vezes não é virtude? Porque às vezes a pessoa não reage por medo. Se a pessoa não reage por medo, não é virtude. A virtude é você não reagir porque você acha que ela não está bem. Eu vou contar uma coisa para vocês. O que Joana de Ângeles fala sobre essa questão da raiva? Emmanuel diz assim: se a pessoa agredir você, tem paciência, ele está irritado, está doente, não te aborreças com o que te agride, porque ele é um irmão enfermo. Isso é Emmanuel falando. Ele é um irmão enfermo, ora por ele, porque ele não entende. Tá? Isso é Emmanuel fala desse jeito. Joana de Ângeles: se alguém te agride, se alguém te ofende e te faz raiva, sinta a raiva. Sinta. A pessoa fez raiva para você, sinta a raiva que ele fez. Se for necessário, procure a pessoa e diga: estou chateado com o que você me fez, estou com raiva de você com o que você me fez. Diga, fale. Se você tiver um amigo de sua confiança, não é para ficar falando na praça, vá nele e diga: eu estou com muita raiva do fulano, mas diga. Confundi vocês com o que eu estou dizendo? Está claro o que eu estou falando? Tem as duas situações. Até aí, entendeu? Sim, entendi.
Sentiu a raiva? Sentiu. Passo 2, agora se libere da raiva. Por que a Joana diz isso? Para que você não mascare o sentimento. Não, nem doeu. Eu não senti nada. Ele gritou comigo, mas eu nem senti. Aí é pior, porque você não se conhece. Você finge uma virtude que não tem. O queixinho fica tremendo e você... Não, ele é uma pessoa que está doente, né? E a gente tem que entender. Aí, no fundo, eu não estou fazendo contato com o meu processo de mudança. O que a Joana de Ângeles diz é o seguinte: sente a sombra que tem em você, faça as pazes com a sombra. Depois que você reconheceu o que você tem, tira. Aí tem que tirar. Mas eu preciso reconhecer, porque se eu não reconhecer que eu tenho raiva, como é que eu vou tirar? Porque eu digo, não, eu nem me aborreço com ninguém, eu nunca me aborreci. Aí não se trata, nem sabe que tem mágoa, nem sabe que tem raiva, nem sabe o que tem, não sabe nem quem é. Então, o processo de transformação, ele exige, evidentemente, uma mudança interior nossa. E nesse processo de transformação, de mudança interior, existem 5 condições diferentes do processo de mudança. 5. Primeiro tipo de situação com relação a essa busca dessa transformação. Primeira é a negação. Eu sinto nada. Não sinto mágoa, não sinto raiva, não, eu não guardo rancor de ninguém. Tá aí que eu não sinto nada. Marido e mulher, em que ela diz, não, eu não senti nada do que você fez para mim. Então a gente nem faz contato. Esse é um perigo, nós negarmos aquilo que nós temos dentro de nós. Isso é um problema grave. Mas eu não esqueci, em 1998 você fez A negação é você não aceitar que você tem uma imperfeição. Eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, eu não sou... Então eu nem me conheço, eu nem paro para me analisar, bem, aqui foi vaidade, aqui é egoísmo, nem me analiso, então eu sempre procuro negar. Situação número 2, cristalização do ego. O que é a cristalização? A pessoa diz assim, olha, eu não me conhecia, fui me conhecer, descobri que eu sou cheio de imperfeição. Descobri que eu sou uma pessoa invejosa, descobri que eu sou estúpido, que eu guardo mágoa, que eu me melindro com facilidade enorme. E depois que eu fiz isso, eu descobri que eu sou assim, então agora eu vou assumir o que eu sou. Então eu vou ser desse jeito mesmo. Então eu sou estúpido, eu vou dar a patada mesmo, eu vou ser, para não fingir. Eu vou ser autêntico, a partir de hoje eu vou ser autêntico. Eu conheço pessoas que ao se encontrarem com o seu próprio eu, disseram, a partir de hoje vai ser só no coice. E foi essa frase que a pessoa usou. E o Cléa conhece. Eu pensei que eu era uma pessoa doce, mas eu não sou, então a partir de hoje é no coice. Terceiro tipo de problema, a implosão do ego. A pessoa descobre que ela tem imperfeições e ela se desespera. Eu não presto. Eu sou uma mãe horrível. Eu sou péssima como esposa, eu sou péssima como mãe, eu sou uma desgraça como filha, eu não presto para nada, eu sou a pior das pessoas. Ai. Então é perigoso quando a pessoa é assim muito frágil, que ela se defronta com as suas imperfeições. Isso também não ajuda, tá? Você tentar se autoconhecer e implodir. Quarto,
A máscara. A máscara. O cara tem uma imperfeição e diz: eu não posso deixar isso sair de mim. Então a pessoa veste uma roupa para esconder quem ela é. Então ela chega, por exemplo, no centro espírita e diz assim: oh, minha irmã, que bom de ver, meu irmão. Ai, que Jesus abençoe. Mas não é uma pessoa, ela não é assim. Ela não fala desse jeito, ela é uma pessoa agressiva, violenta, estúpida. Mas quando ela vai para os ambientes religiosos, ela muda até a entonação de voz, para parecer que é uma pessoa evoluída. Não é só no espiritismo não, tá? Tem em outros lugares. Você vê pessoas que têm uma vida religiosa extremamente rígida. Num dado momento, o Cléa, a pessoa dá um chute no balde. E quando você reencontra, você até nem reconhece o ser humano por trás da maquiagem. Uma roupa de festa, uma maquiagem belíssima, um lápis da Lancôme, né? De 500, um batom de 500 reais. Oi? É, máscara de cílios. Uma máscara de cílios. E a pessoa entra para a noite, para curtir, parece que ela quer tirar o atraso. Mas o que aconteceu? Ela era uma mola comprimida, ela tinha muita vontade de viver algumas coisas, mas ela tinha que vestir a capa da pessoa que se transformou. Mas por dentro tinha uma vontade enorme de ainda ser o que era. Aí chega uma hora que eu não aguento mais não dou mais conta desse negócio. E aí a pessoa, por exemplo, se decepciona no ambiente religioso, descobre alguma coisa ou acontece alguma coisa, ela diz: quer saber? Vou rasgar minha máscara, vou tirar essa roupa que me aperta e vou voltar a ser o que eu era. E aí a pessoa acaba voltando, porque ela não fez aquilo que deveria ser feito, que era o 5, que é a transformação. Que é você aceitar o seu lado sombra e fazer as pazes com ele. Se você não fizer as pazes, fica difícil. Essa transformação, ela passa inclusive pela naturalidade com que você vê os problemas que você tem, sem querer fingir. Ah, meu marido bebe. Sim, tá, e daí? Ele bebe. Meu filho é problemático. Tá. Sim, mas essa é a família que eu tenho, esse é o corpo que eu tenho, é a família que Deus me deu, é essa coisa que eu vou viver. Eu não preciso fingir, não preciso mascarar uma realidade. Então, o ponto mais profundo do entendimento da mensagem espírita é aquela na qual o Cristo vai falar que o Espírito Santo vai habitar convosco. A primeira, ele vai vos ensinar todas as coisas. Já passou. O segundo, ele vai relembrar o que Jesus disse. A gente vai se aproximar das lições que Jesus falou, do amor, do perdão, vai completar a fase cognitiva da doutrina, porque até mesmo quando a gente aprende sobre coisas morais, é ensino intelectual. Quando a pessoa está dizendo assim, porque nós temos que amar o próximo, nós temos que amar o semelhante, isso não é conhecimento moral, isso é intelectual, porque eu estou aprendendo. O conhecimento moral é aquele que você experimenta, é a vivência dentro do coraçãozinho, em casa, com pai, com filho, com marido, nem vou falar de sogra, com outras pessoas com as quais você vai conviver. Aqui você vai encontrar a sua conexão com o seu mundo íntimo. Este é o sentido que a doutrina espírita dá para o Consolador prometido. Na visão da doutrina espírita, o que é então o Consolador prometido? É o ensinamento que o Espiritismo dá. Mas eu não quero dizer com isso que é diretamente e unicamente a obra de Kardec. Mas em todos os lugares onde eu puder encontrar reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, todas essas verdades, isso é consolador. O Espiritismo leva vantagem porque ele não tem rituais, ele não tem graus, ele não tem liturgia, não tem paramento. Ajuda a gente a se aproximar disso. Mas a gente não pode dizer assim, mas aprendeu reencarnação, não foi no Espiritismo? Ih, minha filha,
Então você está fora. Não! Se eu me apropriei de algo e isso transformou minha vida, eu consegui me esclarecer sobre as leis espirituais. Eu consegui me consolar pelo entendimento das questões morais que a vida possui. E eu consegui, pelo conhecimento que eu obtive das verdades espirituais, mudar verdadeiramente a minha vida, vendo com naturalidade as dificuldades que a vida tem. Aí eu entendi o sentido profundo. Não é querer fazer uma vida de propaganda de margarina, aonde a gente... Vai ficar aí? Não é fazer da nossa vida uma espécie de propaganda de margarina, aonde tudo é lindo e maravilhoso. Não! Processo de transformação que a doutrina espírita nos propõe a vida é essa, a vida real é essa, minha família real é essa, e é essa que eu devo amar, e amar as pessoas, aceitando cada uma delas do jeito que elas são. Se eu conseguir fazer isso, eu entendi em plenitude o sentido da doutrina espírita. Já terminou? Olha o horário. Eu quero falar um pouco mais. Porque o Espiritismo me explica por que eu preciso fazer essas mudanças. O porquê está ali, ó. Então, o meu aqui, benefício faltou um e pedaço. a vida futura, né? Faltou um pedaço. Porque este aqui é para quê? Para quê? Para que eu tenho que... Para que eu tenho que amar o outro? Porque para que é para... Porque é para trás. Para que é para o meu futuro. Então, quando eu pergunto, é por que isso aconteceu? E para que é o que eu vou ter de benefício com o que eu fizer de bem. Então tá certo. Vamos passar para a última parte dos nossos trabalhos, do passe agora, vamos aproveitar lá naquela prece, pedindo aos nossos mentores, porque cada um tem o seu, ou o anjo da guarda, como preferir, ajudar nessa mudança, que até nos incomoda. Chega uma hora que às vezes nem a gente se aguenta, né? Aí você tem que mudar mesmo. Tem uma hora que a pessoa começa a se incomodar com o que ela é. Então, aí Só que quando a gente se incomoda com o que não é para a gente se desesperar. Não. É para dizer assim, não suporto mais como eu sou, eu vou procurar mudar. Mudar de verdade. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou aproveitar a mesa para fazer a nossa prece. Então vamos orar. Bem a pessoa, estudar bastante. Então vamos orar. Querido Senhor dos nossos corações, que nos ofereceste a doutrina espírita, não somente como esclarecedor das verdades espirituais, mas para que ele viesse até nós, consolar os nossos corações diante das múltiplas dores que a vida nos oferece, enxugando nossas lágrimas, acalentando os nossos corações varados de saudade pelos nossos entes queridos, permitindo-nos entender o sentido mais profundo pelo qual as nossas famílias, as nossas vidas se constituíram dentro das leis que o Espiritismo nos oferece. Por isso, Senhor, diante dessa oportunidade extraordinária que Tu nos concedeste, para que nós não somente nos esclarecêssemos, que nos consolássemos, mas para que nós nos transformássemos verdadeiramente, ressignificando o sentido das nossas próprias vidas, nos libertando das algemas com as quais nos prendemos e que nos impede de perceber a verdadeira felicidade. Nós, os Teus filhos frágeis, nos reunimos em prece para Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia em retirar dos nossos olhos
a venda que nos impedia de perceber a tua majestosa justiça, mesclada de misericórdia, dando a cada um de nós, pelas experiências da existência, o dom de nos desembaraçarmos das nossas imperfeições morais e assim, Senhor, nos aproximarmos de Ti, nos aproximarmos do amor e, consequentemente, experimentarmos a felicidade. Por essa misericórdia que nunca cessa em nos oferecer as chances que precisamos para o despertamento profundo dos nossos corações aflitos, nós Te rendemos graças e Te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes, para que nós saibamos usar esse manancial de conhecimentos para entender as nossas vidas, cicatrizando os processos depressivos de ansiedade, as angústias emocionais que trazemos, os conflitos de relacionamento, os dramas que nós carregamos durante toda a existência, abrindo diante de nós oportunidades maravilhosas de sermos verdadeiramente contados entre os que Te servem. Por todas essas oportunidades, os nossos corações se voltam para Ti, para Te agradecer, Senhor, e Te pedir que Tu nos protejas, que Tu nos abençoes e guardes os nossos corações sob as Tuas bênçãos de infinita paz.